Esse tema particularmente eu falo aí para quem já fez curso comigo, a Bel já fez, a Fernanda está fazendo. Eu sempre falo que o tema pessoas é um tema que me encanta muito. Eu adoro falar sobre pessoas, acho algo que realmente eu gosto, me encanta, e essa ferramenta, o uso dessas ferramentas, desse conhecimento, realmente mudaram a forma como a gente toca o nosso negócio, como a Leve funciona. E, sem sombra de dúvida, isso aí foi algo que fez toda a diferença para a gente conseguir chegar até onde a gente chegou. Essas ferramentas, esse conhecimento foi realmente algo determinante para os nossos resultados, para a gente conseguir chegar até aqui. Então hoje a gente vai falar, como eu falei para vocês, de algo que eu gosto muito, a base de qualquer negócio, que são as pessoas. E a gente vai falar mais especificamente sobre análise de perfil comportamental. A gente vai falar um pouco sobre assessments, mas mais da teoria DISC. Aqui na Leve a gente usa uma ferramenta que chama SysAssessment, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Como eu sou analista de perfil da Febracis, eu sou credenciado por ela, então isso me habilita a aplicar esse relatório, que é um assessment, é um questionário que eu vou explicar um pouco para vocês daqui a pouco. E todas as pessoas que trabalham aqui na Leve, desde os recepcionistas, instrutores, auxiliares, serviços gerais, enfim, todas as pessoas que que entram aqui passam por esse estágio obrigatório. Elas têm que fazer o assessment. É regra, tem que responder o questionário. Mesmo quando a gente vai fazer uma entrevista, a pessoa mandou o currículo para cá, a primeira coisa que a gente faz é mandar um link para a pessoa responder o questionário, para a gente entender um pouquinho do perfil. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes tu faz uma entrevista com alguém, a pessoa vai legal na entrevista, a pessoa é descolada, a pessoa disposta, mostra que está afim, você gosta da pessoa, curte a pessoa, e aí se dá bem, fala, não, gosta dela, e com o tempo você chama ela para trabalhar, o tempo passa, e você vai vendo que algumas das atitudes importantes que ela precisa ter, ela acaba não tendo, rola alguma timidez, algumas das funções que você espera que ela faça, ela não consegue fazer, enfim, já tem alguma ressalva em realizar alguma coisa, que não é só da aula de Pilates, né? A aula de Pilates é fundamental, mas envolve todas as outras coisas, envolve relacionamento com as pessoas, com os colegas, com os alunos. E aí de repente tu acaba percebendo que deu tudo errado, tomou uma decisão errada, que não era a melhor decisão, e aí acaba tendo rotatividade, tendo que mandar embora, tu perde em conhecimento, perde em valor. Os teus alunos sentem isso, é muito ruim, os alunos sentem quando tem uma rotatividade grande de professor, acreditem, é uma dor para os alunos. E de alguma forma tu perde o teu padrão, tu perde conhecimento, é algo realmente que não é bacana para o teu negócio essas vezes. E aí depois que todas as pessoas no nosso estúdio passaram a ser escolhidas dessa forma, através da análise de perfil, cara, tudo mudou. A dinâmica aqui mudou, nosso relacionamento mudou. Isso ficou tão forte aqui dentro que as próprias pessoas já entendem do perfil comportamental. Elas mesmas já sabem, já se conhecem, já sabem quais são os perfis, as características, e elas conhecem os alunos, já reconhecem o perfil dos alunos. Isso é um adianto, porque você já sabe, já entende mais ou menos como aquela pessoa tende a reagir. Então isso trouxe uma dinâmica totalmente diferente para o nosso estúdio, né? E os assessments, esses questionários, eles trazem essa possibilidade, porque o que acontece? Baseado numa série de perguntas, é definido um padrão de comportamento, uma análise de perfil. E ali você entende mais ou menos como determinada pessoa reage a determinadas situações. Então você consegue ver onde você pode aproveitar mais a pessoa, qual é a melhor habilidade dela, qual que é a função melhor para aquela pessoa. Então você consegue imaginar a riqueza disso? Imagina, a grande maioria das pessoas, das empresas, sem sombra de dúvida, elas contratam baseado em questões técnicas. Se você for ver, provavelmente você já fez isso, eu já fiz isso. Você foi contratar alguém analisando um currículo. Você vê o que a pessoa já fez, vê o que a pessoa já passou, vê a experiência profissional da pessoa, e você contrata a pessoa baseada na parte técnica, na capacidade. Só que o fato é que o grande motivo das demissões
O maior motivo de demissões não é pela parte técnica, é pela parte comportamental. Você demite alguém por questão de desempenho, questão de relacionamento, por questões enfim, de falta de comprometimento, são questões comportamentais. Então veja qual que é o sentido de você contrata de uma forma e demite de outra. Agora imagina se você tivesse capacidade de fazer o contrário. Se você pudesse contratar baseado no comportamento da pessoa. Que ganhos que você acha que você teria no seu negócio? Tem uma métrica que eu andei estudando, enfim, existem várias teorias, mas existe uma métrica que diz que o custo para demitir um funcionário depois de 2 meses de trabalho é 6 vezes o valor do salário do funcionário. Então, por exemplo, um funcionário que recebe um salário de R$2.000, ele vai te custar em média R$12.000 na hora que você demitir ele depois de 2 meses. Esse cálculo inclui, lógico, os custos da rescisão, mas inclui também horas das pessoas que contrataram, hora da pessoa que treinou, o custo de oportunidade do teu negócio, enfim, todo esse custo envolvido. Então, aproximadamente 6 vezes o valor do salário da pessoa. Então, imagina quanto que você pode economizar e ainda ser mais assertivo nas suas escolhas. É isso que a gente vai aprender hoje. Além disso, a gente vai também aprender como falar com os teus clientes. Você vai conseguir entender qual é o perfil do teu cliente. Isso vai trazer o teu cliente para perto de você, vai criar uma conexão maior contigo, e isso vai trazer muitos ganhos para você. Análise, DISC e o Pilates. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Vou botar aqui a tela para vocês. Análise, DISC e o Pilates. Então eu tenho alguns dados aqui que eu gosto de mostrar, que eu acho que são interessantes, que dizem que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho no Brasil, 63% dos casos de insatisfação são atribuídos a problemas de relacionamento, 20% das pessoas acreditam que seu emprego não lhe dão oportunidade de fazer o seu melhor desempenho, e quando a gente fala em contratação, 87% das empresas demitem seus funcionários em razão das atitudes, e 80% do turnover mundial está relacionado à contratação. Turnover, para quem não sabe, é a rotatividade. 80% está relacionado com erro de contratação. Então, quando a pessoa que contrata errado, a maioria das vezes que você contrata errado, enfim, a maioria não, sempre que você contrata errado, você vai ter um problema, mas é um grande erro comum. A falha na contratação. E tem esse dado aqui que eu acho interessante, que é os índices de divórcio no Brasil. É só uma curiosidade que vem aumentando muito. E por que eu falo isso? Porque essa ferramenta é uma ferramenta de autoconhecimento e é uma ferramenta que permite que você conheça não só as pessoas que estão. E, enfim, a análise, como é que começou essa história de análise, de avaliar a pessoa? Isso começou lá atrás. Já em 3000 a.C. já se falava astrologia, já separa os signos por terra, água, ar e fogo, e isso vem evoluindo desde os grandes filósofos gregos, o Hipócrates, que é conhecido aí como o pai da medicina moderna, que separava pelos fluidos, enfim. Então sempre houve essa necessidade, essa tendência do ser humano classificar de certa forma o indivíduo e separar por características específicas, características parecidas. E aí teve uma evolução. Em 1914, Eduardo Sprenger criou a teoria de valores, que a gente fala no nosso assessment. Young fala sobre perfis psicológicos, mas o grande X da questão foi em 1928, quando esse cara, William Moulton Marston, escreveu esse livro, As Emoções das Pessoas Normais. Ele criou a teoria intitulada como DISC, que é essa que a gente vai trabalhar hoje. E o que fala a teoria DISC? A teoria DISC, ela prega que todos nós, todas as pessoas, temos 4 perfis comportamentais básicos dentro de nós. São os 4 perfis de comportamento, que é a dominância, influência, estabilidade e conformidade. Todos nós temos esses 4 perfis. A gente tem um mais destacado, às vezes 2, raramente 3, nunca 4.
Então você pode ter a dominância, a influência destacada, pode ter a conformidade, estabilidade e conformidade, Sol é dominância, enfim. E cada um desses perfis eles têm características muito específicas e questões muito particulares. Enfim, em 1948, esse Walter Clark ele criou o Assessment, que nada mais é como uma forma de você definir os perfis. Então, como eu falei antes lá no nosso webinar, eu falo sobre Assessment. Assessment nada mais é que o questionário que faz você identificar o perfil da pessoa. Existem diversos assessments aí no mundo. Você tem assessment de bicho, que separa em bicho, tem assessment que separa em cor, tem o Enneagrama, enfim, tem vários tipos de assessment. O que a gente usa aqui no estúdio é aquele que eu falei para vocês, é o CIS Assessment. É o assessment da Febracis, ele é um relatório bem completo de 36 páginas que dá o perfil da pessoa, a teoria de valores, perfis psicológicos, é um relatório muito completo. Eu botei o link de degustação aí na descrição do vídeo, quem quiser fazer a degustação é de graça. É um relatório que tem um valor alto no mercado, se você for contratar o relatório completo aí, depois da degustação ele custa R$250 o meu, mas tem gente que aplica R$300, R$400 com a devolutiva. Então ele tem um valor elevado, ele é muito completo. Ele dá um panorama muito legal, muito amplo de como você tende a reagir aí em determinadas situações. E então vamos para teoria DISC. Entenda as pessoas a partir da teoria DISC. Então a teoria DISC, como eu falei para vocês, ela separa os perfis em 4 perfis: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E como que são as características de cada pessoa, de cada perfil? A pessoa com perfil dominante, vamos começar lá de baixo, tá? Na dominância. Ela é uma pessoa comandante, firme, decidida, gosta de desafio, ousada, competitiva. Uma pessoa que é focada nas tarefas e no resultado e tem a necessidade de influenciar. Estão vendo aqui? A pessoa influente é comunicativa, otimista, entusiasmada, persuasiva, carismática, sociável, é focada nas pessoas e tem necessidade de influenciar. O estável é calmo, paciente, planejador, conciliador, constante, bom ouvinte, focado nas pessoas sem necessidade de influenciar. E o conforme, preciso e detalhista, perfeccionista, discreto, disciplinado e organizado. Se você é uma pessoa que é mais direta, que não gosta de enrolação, que gosta de tudo para ontem, que quer ver os resultados logo, provavelmente você tem um pouco de dominância no seu perfil. Se você é uma pessoa que gosta de se comunicar, que gosta de interagir com outras pessoas, pessoa que geralmente gosta de falar em público, uma pessoa que tem a tendência de gostar de falar em público, então você provavelmente tem um traço de influência na sua personalidade. Você provavelmente tem traços de influência. Se você é uma pessoa que gosta de analisar as situações, de planejar com antecedência, uma pessoa que na hora que vai fazer uma viagem gosta de saber todo o passo a passo, que gosta de saber o que vai acontecer com antecedência, provavelmente você tem traços de estabilidade no seu perfil. Se você é uma pessoa mais detalhista, uma pessoa que é perfeccionista, de focar, detalhista, né? muito detalhe, muito dado, e geralmente gosta de planilha, provavelmente você tem um traço de conforme. O conforme geralmente gosta de planilha. O que é importante dizer aqui, pessoal? Isso aqui não é regra, isso não determina nada o perfil de ninguém, tá? Essas análises, elas dizem como a pessoa tende a reagir, é uma tendência. Então, isso não é impedimento e não é determinante na vida de ninguém, não é porque você tem características de dominante que você em nenhum momento consegue ser um pouco mais calmo, planejador, não tem nada a ver. Você pode e deve, com certeza, utilizar os seus outros perfis que existem em você nas determinadas situações que você precisa na sua vida. Então existem momentos que você tem que ser mais calmo, então você, com certeza, se você quiser e tiver disciplina, e principalmente a inteligência emocional, que a gente também fala bastante no nosso curso, a gente trabalha muito,
Se você conseguir, sem sombra de dúvida, isso não vai ser nenhum impedimento para você, tá? E como é que são a tomada de decisão aí dos perfis? Perceba que aqui para cima, ó, a tomada de decisão é emocional. E aqui embaixo, a tomada de decisão é racional. Para o lado esquerdo, a tomada de decisão é rápida. E para o lado direito, é demorada. Então, se você pega uma pessoa que é dominante, ela é uma pessoa que toma decisões rápidas de forma mais racional. Uma pessoa influente é uma pessoa que toma decisões rápidas de forma mais emocional. Mais na intuição, não, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos conseguir, sabe? Aquela pessoa bem otimista que sempre acha que vai dar e vai dar um jeito, tudo dá um jeito, esse é um perfil influente. Se você toma uma decisão mais demorada e emocional, é o estável. O estável que se preocupa muito com o sentimento dos outros. O estável é a pessoa que se coloca no lugar do outro. É uma excelente pessoa para conversar. Geralmente, se você tem um amigo, aquele amigo que é um bom ouvinte, um amigo que você gosta de conversar, que é a pessoa que você sabe que você pode contar, se sente à vontade, aquela pessoa que te deixa confortável, enfim, realmente um bom ouvinte, com certeza essa pessoa tem traços de estabilidade forte. E a decisão mais demorada e racional é a decisão conforme ele tem que se basear em dados. Ele é um cara que vai pesquisar, ele vai se embasar, ele vai procurar fundamentos para tomar suas decisões. Ele precisa se fundamentar, conforme ele acredita muito no que é, no certo e errado. Se vocês fizerem uma análise rápida, vocês percebem que esses perfis são um pouco opostos. O influente é um pouco ao contrário, oposto do conforme, e o dominante é um pouco oposto do estável. Isso não quer dizer que não possa ter pessoas que tenham perfil com alto I e C e alto D e S. A gente conhece, tem até um primo da Carol que ele é influente conforme, mas geralmente são perfis opostos. Falando em delegação, como é que é a delegação dos perfis? O influente e o estável gostam muito de delegar. Por quê? Porque eles confiam muito nas pessoas. O influente e o estável são perfis de pessoas. Como eu falei antes, né? Tá vendo que a gente falou que são foco nas pessoas. Então eles são muito de delegar. Dominante conforme são de pouca delegação, eles preferem fazer por si próprio, porque eles são focados no resultado. E tem aquela máxima, né? Se você quer fazer rápido, faça sozinho. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Então o dominante conforme, eles vão buscar pouca delegação, vão centralizar mais, vão fazer mais por conta própria. Os influentes e dominantes centralizam mais as decisões, o dominante principalmente. O dominante é uma pessoa que gosta de tomar a decisão, gosta de ter o poder da decisão, é uma necessidade, é uma característica do perfil. E o estável conforme centralizam as tarefas, né? As tarefas que eles acham importantes, que eles acham que só eles vão conseguir fazer. Vamos falar agora um pouco sobre como identificar. Agora, né, a gente estava falando sobre perfis, enfim, como é que a gente pode trazer isso para o Pilates? São duas as abordagens que eu quero trazer para vocês. Primeiro, na contratação. Quando for contratar alguém, o que você vai buscar? Vai depender do cargo, vai depender do que você está almejando, qual que é a função que você está querendo contratar. A gente aqui tem muito influente, professor influente, que é uma tendência no meu modo de enxergar, é uma tendência de professor. Existem muitos professores influentes. Por quê? Porque gosta de interagir, gosta de pessoas, gosta de falar em público, enfim, ele gosta de atenção. Então é um perfil muito comum para instrutor, é o perfil influente. A gente tem recepção, a gente tem estáveis, que são pessoas que gostam de trabalhos mais repetitivos, que não se incomodam com tarefas repetitivas, pelo contrário, elas gostam de tarefas sistematizadas e repetitivas. Então é um perfil que combina com esse tipo de tarefa, que já é o oposto do dominante, que é uma pessoa que já quer resolver, já quer fazer, já quer mudar, já quer tudo para ontem. Então imaginem, pensem vocês
como que pode ser rico isso e como você pode ser mais assertivo se você contrata aquela pessoa dentro do perfil que você quer. Uma pessoa conforme, por exemplo, é uma pessoa, como a gente viu por aqui, ó, é uma pessoa foco nas tarefas sem necessidade de influenciar. Esse é o conforme. Preciso, detalhista, perfeccionista. Se você pensar pela lógica, como eu falei, não existe regra, isso não existe um impedimento, mas teoricamente é uma pessoa que teria menos necessidade ou menos vontade de interação e de falar em público que um influente. Então essa pessoa aqui é uma pessoa mais para trabalhos que exigem dados, números, cálculos, coisas mais específicas. Esse é um perfil mais para o conforme. Como eu falei, não é impedimento, pode ter professor conforme, a gente tem professor estável conforme, isso não é impedimento para nada, mas se você for analisar, dependendo da função que você quer, é importante você analisar isso. Como a gente tem, aqui é um problema, eu acho que eu até falei isso num dos vídeos que eu compartilhei recentemente, que a gente tem dentro do nosso estúdio, a gente tem um perfil muito parecido de pessoas. A gente tem muitos influentes dentro do nosso estúdio. E isso traz um pouco de problema para a gente, porque a gente perde um pouco na conformidade, porque o influente ele não é muito apegado a esses detalhes. Ele é muito otimista, ele quer fazer, vai dar certo, vamos fazer, se não der, a gente dá um jeito, a gente resolve, e não tem tempo ruim. Então ele está sempre com pensamento positivo. E é o oposto do conforme. O conforme é um pouco mais medroso e cauteloso. E isso pode ser importante dependendo da situação, situações que exigem uma análise mais minuciosa, que exigem mais atenção, tarefas que coloquem, que precisem de uma interação, de uma precisão maior. O influente tem mais dificuldade, é natural do perfil. E logicamente que isso, dependendo de como for, se a pessoa não tiver o entendimento e não tiver claro para ela isso e como ela pode trabalhar isso, pode ser uma dor. Você pode acabar com o funcionário, você pode botar um cara que é influente para ficar o dia inteiro fazendo planilha do Excel. Imagina para o cara, ele vai enlouquecer, vai acabar com ele. Então não existe, eu costumo dizer, e é uma coisa que eu foco muito, é que não existe pessoa errada. Não existe mal, existe a pessoa certa no lugar errado. Você não pode achar que uma pessoa, só porque ela não está desenvolvendo aquela tarefa, que ela não serve para nada. Não, ela com certeza ela tem uma habilidade, ela tem uma competência e provavelmente ela só está no lugar errado. Tá? E existe até uma frase que você não pode, que atribuem até ao Einstein, mas acho que não tem uma dúvida se é dele ou não, que você não pode avaliar um peixe pela sua capacidade de subir na árvore. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Se você fizer isso, ele vai achar o resto da vida que ele é incompetente, e não é isso. Tá? Então vamos continuar aqui, vamos falar agora sobre como identificar cada perfil. A gente falou sobre a contratação. A gente voltando um pouco aqui ainda, por exemplo, em cargos de liderança, geralmente o dominante ele tem uma liderança mais nata, ele tem esse instinto de liderança, de tomada de decisão rápida, de tomar a frente. Ele influencia as pessoas e é focado no resultado. Então existem grandes líderes conhecidos como Steve Jobs, que era um famoso dominante. Os dominantes têm essa questão. Não quer dizer que todo líder tem que ser dominante e que só pode ser, mas é uma característica mais forte dele. E até as grandes empresas nos Estados Unidos, o perfil do CEO mais procurado é o estável conforme, o conforme estável. Enfim, mas teoricamente o dominante tem essa capacidade de liderança, de execução e de tomada de decisão. Então, às vezes, se você for procurar alguém para um cargo de liderança, enfim,
talvez seja interessante que essa pessoa tenha esses traços de dominância mais acentuados. Tá? Então, falando aqui mais de como identificar cada perfil. Isso é muito bacana. O pessoal aqui no estúdio já está bem vacinado com isso, está bem treinado, e às vezes eles já reconhecem a pessoa só pelo jeito de falar, o jeito de andar, já consegue identificar qual que é o perfil da pessoa. E isso realmente, quando você vai treinando, você vai criando esse hábito, você acaba conseguindo identificar. Então o dominante, geralmente, ele é um cara bem direto, ele tem aquela pisada firme, sabe? Aquele cara que pisa firme, que vem e forte, se não tem papo na língua, intolerante, que é tudo para ontem. O dominante, se ele tem alguma coisa para te falar, ele vai te falar. Tá? Se ele está insatisfeito, você vai ficar sabendo. Se tem alguma coisa incomodando ele, ele vai deixar claro. Ele não vai fazer questão nenhuma de economizar, tá? Saliva. Ele vai realmente falar o que ele pensa. E aí a gente tem um quadro resumo de cada perfil que fala mais ou menos a característica do perfil. E do dominante ele fala o quê? Que é o fator de controle e de assertividade. Indica como você lida com adversidades e desafios. Então a palavra-chave do perfil dominante é intolerância. A emoção principal é raiva. O motivador é o desafio, poder. Comunicação direta e objetiva. Valor para a empresa é o comando, a iniciativa. E a tomada de decisão é racional e rápida. Aquela pessoa que vamos, vai, fala, desembucha, vamos. É a pessoa que não tem muito paciência, que quer fazer, que quer resolver, que quer tudo para ontem. É a pessoa que está sempre focada no resultado final. Esse é o perfil dominante. Então, às vezes, você tem aquele aluno que é mais direto, que vem, que já quer fazer, já quer sair, já não tem muita paciência. Pode ser, entenda que ele tem um pouco de perfil de dominância. Aquele aluno que já quer tomar, já quer fazer, já quer trocar as molas, já chega sentando, já vai trocando, já vai fazendo. Esse aluno provavelmente tem um pouco de dominância no seu perfil. Tá? Então é importante você já conseguir perceber isso. O influente, como é que é o influente? O influente ele é comunicativo, persuasivo, às vezes até demais. É sociável, otimista, animado, alegre. Então aquele aluno que chega, que fala com todo mundo, que quer dar oi, que beija, que adora fazer um escândalo, ou enfim, uma baderna, ou fazer uma bagunça aí quando chega, aquele que gosta de chamar a atenção. Esse é o influente. É totalmente otimista, totalmente sociável, ele adora pessoas, ele quer ser o centro da atenção. Então, se você tem um aluno que já chegando, né, como fala, provavelmente ele tem traços de influência na personalidade dele. A palavra-chave do influente é o sociável, a emoção é o otimismo, o motivador principal é o reconhecimento social, a comunicação é informal e pessoal, o valor para a empresa, negociação, criatividade, tomada de decisão emocional e rápida. O influente é o criativo. Isso é muito legal. A Carol é influente, ela tem alta influência na personalidade dela, e eu já não tenho, eu sou conforme estável. Então sempre quando eu preciso de ideia, eu chamo a Carol. A Carol é muito criativa, e tudo ela tem saída, tudo ela tem solução, tudo ela consegue rapidamente achar uma saída para as coisas. Então é uma habilidade. E o influente ele tem a habilidade de influenciar. Os bons vendedores a grande maioria são influentes, porque ele tem um poder de persuasão elevado. Ele gosta muito de destaque, gosta de palco. Então a gente tem um professor aqui que fala que quando ela vai para aula, ela vou para o palco, ela vai para o palco. Ela tem um alto teor de influência no perfil dela. Enfim, são pessoas que têm essa necessidade. Então, se você tem um aluno que tem isso, que gosta de trocar ideia com todo mundo, que é um cara totalmente alegre, que falastrão, esse cara, acredite, tenha certeza que ele tem
provavelmente ele tem fator de influência elevado no perfil dele, tá? Provavelmente ele tem. O estável, vamos falar do estável. O estável é top, eu gosto muito do estável. O estável, ele é o cara compreensivo, acolhedor, consistente, bom ouvinte, pacífico, paciente, metódico e leal. O estável é o cara da fala mansa, é o cara que fala devagar, é o cara mais contido, é o cara mais paciente, é aquele cara que fica mais na dele, é aquele cara que às vezes tu não repara, sabe aquele cara que some no meio da multidão, às vezes pode passar um tempão sem saber. Esse é o estável. Compensação é o cara que mais se preocupa com o outro, que mais está dedicado aos problemas dos outros. Porque o influente e o estável, como a gente falou, eles são de pessoas, né? Os dois são focados em pessoas. Só que o influente ele é focado muito nele. E o estável é focado mais no outro. Por isso que eles são bons ouvintes por natureza. Então, se você tem aquele aluno que é mais paciente, que quer saber dos problemas, um aluno que traz muito presente, isso pode também variar, pode ser um pouco, tem a ver um pouco com a linguagem de amor, que é um pouco outra, seria conteúdo para o outro webinário, mas geralmente ele tem um traço de estabilidade, de querer agradar, de querer fazer bem aos outros, ou influência ou estabilidade. Um dominante conforme dificilmente vai trazer presentinho, bolinho, vai fazer um agrado para o professor. Então, se você tem aquele aluno que traz um agradinho, ele tem provavelmente uma influência e estabilidade no perfil dele. O quadro resumo da estabilidade é o fator do equilíbrio, empatia e lealdade. Indica como uma pessoa lida com mudanças e estabelece o seu ritmo. Esse é um detalhe interessante, o estável não gosta de mudança. Então, se você perceber e souber que tem um aluno estável, evite trocar de professor, evite fazer com que ele mude de horário, evite cancelar a aula do cara, porque para ele vai ser um problema, ele não gosta de mudança, ele gosta de planejar, ele gosta de saber o que ele vai encontrar. O estável precisa saber o que ele vai encontrar pela frente. Tá? É uma característica dele. Em contrapartida, o estável é muito bom para viajar. Se você tem uma viagem marcada, chama o estável. O estável é um cara legal para você viajar, porque ele vai planejar todo o roteiro antecipadamente para poder não ser pego de surpresa. Então, como diz aqui, é a forma como uma pessoa lida com as mudanças e estabelece o seu ritmo. A palavra-chave do estável é previsibilidade. É a pessoa previsível. Ele precisa saber o que vai acontecer. Emoção, apatia. O motivador é a segurança. A comunicação é suave e empática. Valor para a empresa, planejamento e cooperação. Tomada de decisão emocional e demorada. Ele é um líder planejador, ele é uma pessoa boa para você criar métodos, criar forma, metodologia do que fazer, procedimentos, um passo a passo. O estável é um cara legal para fazer isso, é um cara bom para, como eu falei, atividades repetidas. Um cara que busca a segurança. Então, se você tem um aluno com essas características, se você consegue pensar em alguém, você provavelmente tem, esse aluno provavelmente tem traços de estabilidade no perfil dele, que busca até isso na sua vida. Enfim, provavelmente esse aluno tem traços de estabilidade. O último é o conforme, né? O conforme, ele é um cara disciplinado, analítico, um cara preciso, detalhista, formal, perfeccionista e questionador. Se você tem um aluno que pergunta tudo, pergunta o porquê, por que faz isso, por que faz aquilo, quer saber da onde, baseado no quê, qual que é o fundamento. Se você tem um aluno assim, provavelmente ele tem traço de conformidade no perfil dele. Conforme ele quer saber de tudo, ele quer saber qual que é o embasamento científico, qual que é o dado, de onde se tirou isso. Conforme gosta muito de certificado, a gente teve alguns casos aqui de alunos que se apegam, a gente tem os quadros do PMA aí na parede, e o aluno que se pega naquilo,
E pergunta e quer saber, provavelmente tem traço de conformidade. O aluno que quer questionar o porquê dos exercícios, provavelmente esse aluno tem traços de conformidade. E, então a conformidade é o fator da estrutura, do detalhe e do fato. Indica como você lida com regras e procedimentos. A palavra-chave é o crítico, a emoção é o medo, o motivador é a informação, regras e padrões, a comunicação é formal e específica, o valor para a empresa é a qualidade, atenção a detalhes, e a tomada de decisão é racional demorada. O conforme é um bom analista, analista de sistema, análise de dados, auditor. Essas são profissões muito boas para o conforme. Ele gosta muito de se apegar a isso, ele gosta de números, ele gosta de dados. A emoção dele é o medo, é o cara que está sempre preocupado com o que vai acontecer, sempre prevendo uma coisa ruim. Ele até, o conforme, ele até muitas vezes taxado como pessimista. As pessoas que convivem com ele, que vivem com conforme, tem nele uma pessoa pessimista. Por quê? Porque ele está sempre com medo. Ele está sempre se precavendo. Ele está sempre se preparando para o pior. É uma característica inerente do perfil conforme. A emoção principal dele é o medo. Então, muitas das pessoas veem o conforme como um cara medroso, ou um cara que não age, sabe? Assim, ele está sempre pessimista, está sempre procurando a coisa negativa nas situações, né? O erro nas situações, enfim. E isso, de certa forma, pode ser bom também, dependendo da situação, dependendo do que for, para que você for usar, isso pode ser positivo. Isso pode trazer muitos ganhos para você se prever, para você imaginar cenários, para você evitar perdas, evitar fraude, evitar financeiro, evitar, enfim. Então pode ser muito útil e pode ser muito importante para o teu negócio. Como eu falei, e eu volto a repetir, não existe perfil certo ou errado. Existe a pessoa certa no lugar certo. Não tem melhor ou pior, tá? Todo mundo tem o seu lado bom, suas potências, os seus potenciais. Todo mundo tem alguma habilidade, então você precisa só saber como aproveitar essa habilidade de cada um. Então a gente falou aqui sobre os perfis dos profissionais, contratação, falamos um pouco sobre os alunos, como identificar. O que é importante saber? Às vezes você pode ter pensado, ou até perguntar quem é aqui. Quem é aqui é o Thiago, que entrou depois aí de Belém, bem-vindo, Thiago. Quem é que se identificou com mais de um perfil? Mas provavelmente se isso aconteceu é porque você pode ter dois perfis mais destacados, como por exemplo, eu sou conforme estável. Então, dependendo da situação, o meu perfil conforme, ele se destaca, dependendo da situação, o meu perfil estável, ele se destaca. Então, essa variação acontece. Você pode ter algumas situações que você é mais um perfil e mais o outro. Sem falar que nesse nosso relatório aqui, ele avalia não só o teu natural, ele faz na verdade uma análise 360 graus, é bem bacana o CIS Assessment. Então ele avalia como você é e o teu perfil adaptado. O teu perfil adaptado, vários assessments têm isso. O perfil adaptado é como você acaba se adaptando, como você entende que o mundo exige que você seja. Então você acaba se flexibilizando por achar que você precisa. Por exemplo, se você tem uma posição de liderança, mesmo que você não seja um dominante, provavelmente você acaba se flexibilizando na sua dominância, porque de certa forma você entende que você tem que ser mais assertivo, tem que ser mais rápido, tem que tomar decisões mais precisas, então você acaba se flexibilizando. Então no teu perfil adaptado, que a gente chama, ele acaba influenciando e você acaba elevando essa tua dominância. Mas isso não quer dizer que esse seja o teu perfil natural, e também não quer dizer que você não possa desenvolver isso mais para frente. Como eu falei, não existe
impedimento algum. A gente pode, ser humano pode ser o que quiser, você pode desenvolver essas habilidades, não tem mistério nisso. E agora que a gente já falou, já falou um pouco de cada um, eu vou falar um pouco sobre a comunicação com cada um dos perfis. Tá? Então, a partir do momento que você identificar o perfil, você já vai poder saber, não, esse perfil, esse aluno aqui, que é o aluno mais brincalhão, que vem aqui, fala com todo mundo, que interage, que gosta de fazer bagunça, provavelmente ele tem uma influência, ele tem um perfil de influente no perfil dele. Então, como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com ele, como é que eu vou comunicar? Você já sabe o que ele, né, a forma como ele é, o que ele gosta, a emoção dele é o otimismo, enfim, a comunicação tem que ser mais informal. Ele é mais criativo, tem que ser mais criativo, enfim, você já sabe isso, você consegue perceber. Mas agora, como que a gente vai falar com cada perfil? Então, quando você for falar com um dominante, pessoa dominante, esteja bem preparado, seja específico e vá direto ao ponto e seja breve. O dominante, seja breve. Se você vier com veja bem, queria falar com você, precisava conversar, você tem um tempinho agora, cara, o dominante ele fica louco, ele quer, vai, fala, não me enrola. Então concentre-se em números, resultados e prazos envolvidos, evitando detalhes em demasia. Tá? Então o que é foco, vamos fazer. O que é para fazer, me diz, vamos lá, não me enrola. Atenha-se a assuntos profissionais. Procure não abusar da sociabilidade. Não fale de temas irrelevantes. E em vez de apontar pontos negativos, faça sugestões de como alcançar o objetivo. Então não seja muito invasivo na questão pessoal com ele. Não tente ser muito caloroso. Não tente enrolar muito. Não faça isso. Se você identificar que o teu aluno é dominante, primeiro tenta deixar ele dominar, deixar ele fazer, tenta pelo menos deixar que ele tenha a sensação que ele está num comando, porque é importante isso para ele, e vai direto, seja objetivo, não enrola muito, mas assertivo na comunicação. A pergunta-chave do dominante é o porquê. Cada perfil tem uma pergunta-chave. A pergunta-chave do dominante é o porquê. Ele quer... Não, desculpa, é o quê, perdão. É o quê. O dominante é o que? Só me fala o que eu tenho que fazer. O que? Específico, assertivo, objetivo. O que? Não importa o resto, só me fala o que. Então, quando for falar com o dominante, foque nisso. Foque no resultado, foque em ser direto, foque em ser objetivo, foque em ser assertivo. Isso é importantíssimo na comunicação com um dominante. A comunicação com o influente. Seja caloroso e amigável, preocupando-se em construir uma relação. Deixe-o controlar o diálogo, para que tenha muitas oportunidades para verbalizar sua criatividade e suas ideias, que devem ser elogiadas sempre que possível. Não aponte muitos detalhes, não diga diretamente o que fazer. Deixe que ele participe das decisões. Prefira interagir em ambientes dinâmicos e mais descontraídos, procurando sempre mostrar interesse em saber como ele está se sentindo. Então é importante sempre ser caloroso, amigável, receptivo, não ficar falando sobre dados, números, especificidades, né? Não cortar muito, deixa ele falar, ele precisa falar, ele precisa interagir, é uma necessidade dele, ele tem essa necessidade de externalizar. Então é importante que você permita que isso aconteça. Tem que sempre ser amigável. Eles são muito, muito amigáveis, eles se preocupam muito com o calor humano, com a relação, com aquela interação. Isso é muito importante para o influente, então valorize isso, identifique os alunos e foque. A gente estava conversando recentemente sobre isso. A gente tem um aluno aqui que ele é totalmente influente. Tu olha pro cara, tu já viu o cara influente, é aquele cara brincalhão que faz palhaçada a hora inteira, que fala com todo mundo, que chega na recepção já fazendo bagunça. Enfim, então como é que é o resultado? Como é que é a aula com ele? O professor vai lá, estimula, deixa ele fazer, não tenta, lógico, controlar para não fugir do controle da aula, para a aula fluir, é importante que a aula flua, mas deixando que ele faça isso, porque ele precisa disso.
É uma necessidade do influente. O influente tem essa necessidade de externalizar, enfim, de ser o centro das atenções. O estável, como é que é a comunicação com o estável? Esforce-se para ser gentil e simpático. Busque construir uma relação de confiança, demonstrando interesse genuíno na sua pessoa. Demonstre paciência com a sua hesitação, compreenda o tempo de que eles precisam para se adaptar. Apresente o assunto da maneira mais suave possível. Concentre-se mais no como fazer do que o que fazer. Procure não ser dominador exigente. Evite mensagens agressivas com tom de voz forte e linguagem corporal incisiva. Eu acabei não falando, mas eu volto ali do influente. E o estável, a pergunta do estável é como. Então o estável, ele precisa, como fazer? Ele precisa saber, a gente precisa amanhã, você tem que dar uma aula, que horário, quantos alunos, sabe? A gente vai fazer alguma coisa como que isso vai acontecer, qual vai ser o procedimento. Então ele vai hesitar um pouco, ele vai demorar para se adaptar, ele é uma pessoa que vai ter o tempo dele, então você tem que entender o tempo dele. E seja simpático, ele também uma pessoa de pessoas, né? Então ele precisa dessa interação, ele gosta disso. Só que no tempo dele, ele é a pessoa mais devagar, um procedimento mais lento. Então ele tem que evitar ser exigente, ser agressivo, falar muito alto e ser muito incisivo. O estável não gosta disso, então se você perceber que tem um aluno nesse perfil, tenta focar no como, na aproximação, naquela demonstração de preocupação com ele, que isso é importante e vai fazer bastante diferença. O influente eu não falei, mas a pergunta do influente é quem, tá? Então o dominante é o que fazer, né? O influente é quem, só quer saber de quem, de pessoas. O estável é como, e o último é o conforme. O conforme é o porquê. A pergunta do conforme é o porquê. Então, quando for falar com conforme, prepare-se com antecedência, porque os padrões são elevados, dê atenção aos detalhes, seja formal, atenda-se apenas ao tema, mostre ser rigoroso e realista, não seja generalista, vá com dados, seja objetivo. Seja sistemático e lógico em seus pensamentos, apoiando suas afirmações em dados precisos e úteis. E concentre-se mais nos fatos e nas regras. E sempre que possível ofereça segurança e garantias. Então, conforme ele precisa de embasamento. Você precisa se embasar para falar com ele. Então, se eu tiver um aluno com esse perfil, identificar que o cara é mais analítico, mais questionador, quer saber o porquê, então a comunicação com ele, você tem que focar, explicar o porquê dos exercícios, falar dos detalhes mais específicos de cada situação, de cada exercício, por que fazer, entendeu? Não ser generalista, ser bem lógico nos pensamentos e se embasando em fatos, em regras, em dados, em acontecimentos, sem muita subjetividade. Tá? Então o perfil conforme, ele é o porquê, ele precisa muito saber o porquê. E isso aí é apenas essa ferramenta maravilhosa que eu falei aqui um pouco para vocês. Ela é apenas, acreditem, é apenas a ponta do iceberg. Tá? Se você trata o teu negócio, você quer levar o teu negócio para um outro patamar, se você quer tratar o teu negócio como negócio, essa é apenas uma das ferramentas que você pode e deve usar no teu negócio. O universo do Pilates vai muito além do método. Você tem que entender que o teu estúdio é uma empresa e que essa ferramenta é uma das ferramentas que você deve usar na tua empresa. Eu e a Carol, a gente fez algumas escolhas, e as escolhas que a gente fez 4 anos atrás lá, hoje foram as escolhas que permitiram que a gente chegasse onde a gente chegou.
São escolhas que a gente investiu muito em conhecimento, investiu muito dinheiro, e a gente realmente tem trabalhado e aplicado isso diariamente. A gente tem constante mudança aqui no estúdio, a gente aplica ferramentas e a gente vem implementando essas ferramentas diariamente nas nossas rotinas do dia a dia. E eu